Esse é o tema que eu mais gosto de ensinar, esses tipos de fraturas maleolares. Eu lembro que na época, assim que eu me formei, nunca nenhum professor da faculdade, na minha graduação, tinha falado sobre esse tipo de fratura, fratura do tornozelo. Falava muito sobre entorse de jogador, sobre ligamento, mas as fraturas meio que era deixada de lado. E principalmente essa parte de classificação das fraturas, o que deve fazer, qual o tempo de descarga de peso necessária, quais exercícios a gente deve fazer para ganhar mais amplitude de movimento ali com nossos pacientes, como preparar eles para eles poderem voltar ao retorno à atividade esportiva ou à função que ele exerce no trabalho, e nunca ninguém tinha falado. Então, nesses anos, ao longo desses anos, entendendo esses tipos de pacientes de fratura, eu fui me especializando, estudando, entendendo, aprendendo na prática, junto com o paciente ali, para poder passar tudo isso aqui para vocês. A Laila que sofreu uma fratura, não foi, Laila? Laila mandou as fotos para mim, do antes e depois, no Instagram. Eu acho que eu vou até colocar o seu exame aqui, Laila. Eu acho que eu tenho aqui, eu vou colocar. O Ramon, já atendi quando estagiava, achei difícil, pois na clínica só faziam TENS, ultrassom e laser. É justamente isso. Muitas clínica, escola, faculdade, é mais ou menos isso. É só TENS, ultrassom, bota o paciente ali. E não é só isso. Como vocês viram na aula passada, na live anterior, eu dei uma live só sobre recursos eletroterapêuticos, sobre ultrassom, sobre TENS. Vocês aprenderam bastante coisas aqui. Eu falei coisas que realmente eu acho que tirou a venda ali dos olhos de vocês, mas são recursos físicos que nos auxiliam, mas não é tudo, certo? Então hoje, gente, vocês vão aprender como vocês vão observar esses tipos de fraturas nos exames de imagens, como é que esse paciente chega para a gente no atendimento, seja domiciliar, seja clínico, o que é que ele apresenta e os exercícios que a gente pode fazer para a evolução desses pacientes, tá joia? Mas antes disso, vão enviando essa live para alguém. Conteúdo bom só é aquele que é compartilhado, tá? Compartilhe esse conteúdo. Quanto mais a gente compartilha, mais o ciclo de amizade da gente ali também aprende. Então todo mundo cresce, evolui junto e aprende, certo? Então mande essa live pelo menos para 3 pessoas aí que vocês conhecem, certo? Um fisioterapeuta, os colegas de faculdade, mande aí, tá bom? Isaac, estou com dificuldade para saber quando tirar as muletas. Sempre vem um paciente. Você é paciente, é? Isaac, né? Isaac. Eu não estou conseguindo entender aqui. Se você for paciente, me diga, porque eu preciso direcionar aqui a minha resposta. E quando começar a descarga de peso. Vamos lá. Vai aprender tudo aqui na live, certo? Eu vou dizer o tempo de descarga de peso necessário, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, tá bom? Só me diga aí se você... Não é paciente não, sou físico, joia. Então eu vou direcionar, tá? Mas primeiro, vamos aprender as classificações. Antes de a gente saber o que a gente vai fazer nesse tipo de fratura, a gente precisa saber identificar ali no exame de raio-x, tá? Deixa eu botar aqui logo o primeiro slide para vocês. Eu vejo que muita gente tem dificuldade para interpretar exame de imagem. Eu não sei como é que foi a cadeira de exame de imagem de vocês, mas muita gente tem dificuldade, né, de interpretar, de pegar uma radiografia e saber, esse aqui foi um tipo de fratura tal, essa fratura foi assim, foi daquele jeito, foi desse tipo. E eu vejo que muita gente tem dificuldade de exame de imagem. Eu não sei como é que foi, mas comente aí como é que foi essa cadeira de exame de imagem de vocês, se vocês aprenderam a identificar os tipos de fratura só de observar o raio-x, se vocês sabem ou têm dificuldade para solicitar. Comentem aí como é que foi, se aprenderam, se tem dúvidas, se foi muito superficial, me contem aí. Eu sei que muita gente tem dificuldade na interpretação. Eletroterapia não é tudo, exercícios também não é tudo, são tudo coadjuvante. A mesma coisa é com o exame de imagem. O exame de imagem auxilia muito na hora da avaliação, para a gente poder direcionar, junto com as queixas do paciente, o que a gente precisa ganhar, e o exame de imagem ali auxilia muito para a gente poder traçar um direcionamento ali, uma conduta adequada para os nossos pacientes. Olá, eu queria saber um inchaço, quando volta a andar o retorno. Olá, Laila, cadê? Queria saber sobre o inchaço, quando volta a andar e para sempre eu tenho um tempo específico. Laila, acho que você ainda está nos 3 meses, não é isso? Edema, geralmente para ele
Não é nem que desaparecer por completo, não. Mas para você ver, de fato, uma melhora ali no edema, é só a partir do terceiro mês em diante, certo? Eu acho que você não está com 3 meses ainda não, né? Comentem aí. Deixa eu colocar aqui o primeiro exame. O primeiro exame de imagem aqui para vocês, tá? Ó, no tornozelo, a gente tem 3 classificações de fraturas do tornozelo, tá? Que a gente chama de fraturas maleolares. O que é isso, Jéssica? É justamente aquele ossinho que tem no final da tíbia e da fíbula. Aquele calombinho que você tem ali no tornozelo, aquela protuberância óssea. Aquilo ali se chama maléolo. Nunca tinha ouvido falar isso na faculdade, nunca ninguém me disse nada. No estágio, enfim. Então, eu fui aprendendo, como eu falei para vocês, e trouxe aqui essa aula para vocês. Inclusive, esses slides que eu estou colocando faz parte do meu curso, tá? Da imersão. Inclusive, quem for do Recife, da região do Nordeste, que quiser fazer, aproveite que as vagas estão abertas. Estamos ainda, vou segurar o primeiro lote até amanhã. Esse lote vai virar amanhã, para poder você garantir o seu ingresso, tá? Na imersão, eu levo os pacientes, ensino as pegadas ali para vocês, como você manipular o paciente da forma correta. Enfim, são 3 dias de bastante conteúdo, tá? Mas vamos lá. Gente, a primeira classificação é a fratura unimaleolar, ou seja, quando há fratura em um dos maléolos, podendo ser no maléolo lateral ou no maléolo medial, tá? Olhou com o exame de imagem, vai estar lá essa fratura, certo? Unimaleolar. Anotem aí, prestem bem atenção, que eu vou colocar um exercício depois para vocês observarem aí, botar muito de exame para você poder identificar, tá joia? Gente, manda os foguinhos aí para ver se vocês estão acordados. Manda os foguinhos aí para mim, para eu poder mostrar o restante dos slides. Manda os foguinhos, eu quero ver vocês interagindo. Estou vendo vocês muito quietos hoje. Bora, vamos lá para essa live subir, o Instagram poder entregar para mais pessoas. Joia! Vamos lá, deixa eu mostrar aqui o exame para vocês observarem, tá? Tem muito slide hoje, gente. Muito exercício, muito. Pronto. Essa aqui é uma fratura unimaleolar, tá? Num exame de raio-x, como eu falei para vocês, pode ser tanto no maléolo lateral como no maléolo medial. Essa fratura é no maléolo lateral ou no maléolo medial? Comentem aí para mim. Qual é o lado dessa fratura? Comentem aí. Maléolo lateral ou maléolo medial? Lateral, gente. Isso aí. Pela posição da fíbula, tá? Primeiro encontrou ali a fíbula. A fíbula geralmente é o osso que mais vai ter fraturas ali na região do tornozelo, certo? Por ser um osso mais fininho, tá? Você identificou ali, já sabe que foi uma fratura do maléolo lateral. Alguns casos, esse tipo de fratura, dependendo do tamanho da fratura, vai precisar de cirurgia. Em outros casos, tem pacientes que sofrem esse tipo de fratura e não há necessidade de fazer cirurgia. Porém, como eu falei, depende do tamanho dessa fratura. Se for só uma fissura, se for uma fratura que não afastou tanto o osso da fíbula da região do maléolo, não vai precisar, certo? Eu estou com um paciente que ele também sofreu esse tipo de fratura unimaleolar e ele está fazendo um tratamento conservador, colocou o RoboFoot ali na região do tornozelo e a gente está tentando aí acelerar essa cicatrização com o auxílio do ultrassom para poder consolidar a fratura. Eu falei isso na live passada e a gente está conseguindo aos poucos fechar essa fratura dele para ele não precisar de uma cirurgia. Então, esse tipo de fratura, em alguns casos, vai ser cirúrgico, outros casos não, certo? Ó, Pamela acertou, Bela Leal também, Bruna, joia, Jéssica, boa noite, Jéssica, me achará aí. Toda live Jéssica tá, isso aí. Fratura lateral, joia. Deixa eu colocar aqui outra imagem para vocês. Cadê? Pronto. Essa é uma fratura também unimaleolar. Vocês observam aí que no osso da fíbula, eu não sei se dá para... Não consigo, acho que eu não consigo ampliar a imagem não.
Mas esse foi uma paciente que sofreu várias outras fraturas, então, no osso da fíbula. Como foi várias outras fraturas, aí sim, precisa ser colocada uma placa com a presença ali dos parafusos. Prestem bem atenção desse parafuso grandão entre a fíbula e a tíbia, que eu vou explicar já já sobre esse parafuso e o que é que ele vai interferir, né, no nosso tratamento aí fisioterapêutico, tá? E vou falar também sobre o tempo que a gente me lembrem. Se eu esquecer, vocês me lembrem, tá? O tempo de descarga de peso, certo? Boa noite, eu adoro suas lives. Joia. Deixa eu mostrar aqui outra classificação das fraturas. Acho que fechou aí, não foi? Fratura unimaleolar. Agora a gente vai para a fratura bimaleolar, ou seja, nos dois maléolos, tanto no lateral como no medial, certo? Vocês observem aí que tem esse tipo de fratura. Geralmente, esse tipo de fratura é quando o paciente sofre um acidente automobilístico, sofre uma queda, alguma coisa do tipo, aí há o risco de fraturar esses dois maléolos. A maioria dos pacientes, pelo menos os pacientes que eu já peguei com fratura maleolar, foi tudo acidente automobilístico, com exceção de uma que foi uma tentativa de suicídio de um menino, que ele teve uma fratura unimaleolar. Acho que eu vou colocar aqui o exame dele, mas a maioria foi tudo acidente automobilístico, certo? Deixa eu mostrar aqui outro raio-x, como é que aparece essa radiografia, na radiografia, tá? Pronto. Aqui tá, certo? Fratura bimaleolar, nos dois maléolos. Gente, tem uma presença de um parafuso aí. Em alguns casos, há fratura bimaleolar. Porém, o osso da fíbula, às vezes, é mais afetado. E o maléolo da tíbia, às vezes, não é uma fratura tão extensa. Aí, nesse caso, vai ser feito um tratamento conservador só no osso da tíbia, tá? Em alguns casos, quando tem uma fratura ali que realmente você vê que está muito distante, a parte óssea do maléolo medial, aí sim é feita a fixação com esse parafuso, tá? Mas em alguns casos, tem pacientes que têm fratura nos dois maléolos, mas só é feito a fixação no maléolo lateral. A parte boa aí dessa radiografia desse paciente é que não há a presença daquele parafuso grandão. Eu vou falar sobre aquele parafuso. Como não há a presença daquele parafuso grandão, aí vai facilitar bastante no nosso atendimento. A gente vai conseguir fazer mais movimentos, mais exercícios com nossos pacientes sem a limitação, tá? Porque aquele parafuso ali grandão, há uma limitação sim de movimento, que eu vou explicar já já que movimento é esse, tá joia? Ficou claro aí? Fratura unimaleolar e bimaleolar. Eu vou colocar mais exames de imagem para vocês irem já se familiarizando. Opa. Bimaleolar, pronto. Aqui também tá um outro tipo de fratura bimaleolar, certo? Observem aí que eu vou mostrar o antes e o depois desse paciente, tá? Nesse caso, no osso ali da tíbia, foi feito colocados 2 fios de Kirchner. Estão observando aí, certo? Reparem aí como esse fio de Kirchner, o cirurgião já colocou ali, ó, a parte que está com o curativo do paciente, com eles ali para fora, já para facilitar essa retirada, certo? Fio de Kirchner não é para ficar mais de um mês no paciente, não. É só para poder ter um alinhamento ali do osso. No caso, teve um alinhamento ali do maléolo medial, colocou os fios de Kirchner, passou no máximo um mês, o cirurgião vai ter que fazer essa retirada, certo? Esse paciente foi um paciente que sofreu um acidente de moto. Por incrível que pareça, ele é policial da Rocan. A maioria chegou uma parte de atendimentos que a maioria era tudo policial da Rocan, ou seja, que pelo menos aqui na minha região, no meu estado é Rocan, não sei ainda no estado de vocês, que são os policiais que andam de moto. A moto era muito pesada, aí caiu por cima do pé desse paciente, no qual ele sofreu essas 2 fraturas extensas, tanto do maléolo da tíbia como da fíbula. Eu vou colocar o antes e depois desse paciente, a radiografia dele, certo? Mas ficou claro aí, joia? Vocês lembram quem que estava aqui na live passada? Sobre ultrassom. Quem estava aí na live passada? Comente aí quem que estava aí. Mande um eu aí, mande uma mãozinha.
Vocês lembram que eu falei que a gente precisa utilizar o nosso bom senso na hora de fazer ultrassom com nossos pacientes? A gente precisa consolidar, acelerar a consolidação dessa fratura. Vai, Bruna. Nesse paciente a gente fazia muito ultrassom, muito para poder fechar e acelerar a consolidação óssea. Porém, vocês estão observando aí que tem 2 fios de Kirchner. Nesse fio de Kirchner a gente não faz, tá? O que poderia ser feito ali ao redor, certo? Que é a ultrassom estacionário. Lembra que eu falei para vocês? Olha aí quantas... Um monte de gente estava na live, não foi? Que a gente coloca ao redor, certo? Onde está a fratura, você olha o exame de imagem, coloca em cima, mas não em cima ali do fio de Kirchner não, tá? Coloca mais afastado, você pode colocar do outro lado, olha onde tem uma placa. Eu gosto de fazer ultrassom no modo estacionário, nesses casos, com o exame de imagem, porque eu vou lá bem certinho na parte onde está fraturado e eu sei que eu preciso consolidar ali o mais rápido possível, certo? Não vou passar o meu ultrassom ali em cima dos fios não, tá? Coloca ali a região de fato a fratura, tá joia? Deixa eu mostrar aqui o próximo. Okay, pronto. E fratura trimaleolar. Pois é, pessoal, temos 3 maléolos. Muita gente não sabe disso. Ninguém nem falou sobre isso. Mas nós temos sim 3 maléolos, tá? O terceiro maléolo é o maléolo da tíbia. É o maléolo posterior da tíbia. Esse tipo de fratura trimaleolar é mais difícil de chegar numa clínica ou em algum outro lugar que você vá atender. É difícil, mas não é impossível, tá? Chega. Eu tô 7 anos aí atendendo paciente de pós-cirúrgico. Ao longo desses 7 anos, eu só peguei 2 pacientes com fratura trimaleolar. Que realmente é um tipo de fratura mais difícil de chegar. Como eu falei para vocês, é um acidente automobilístico. Teve uma paciente que ela sofreu um trauma no pé há alguns anos e depois ela sofreu de novo um acidente no mesmo pé, aí fraturou aí a parte do maléolo. Teve outra paciente que também está com a gente atualmente lá na clínica, que ela também sofreu um acidente automobilístico e fraturou também os 3 maléolos. Vai ter casos que vai ser necessário a fixação ali no terceiro maléolo e vai ter casos que não, certo? Lopes, Júlia, deixa eu ver aqui vocês. Os parâmetros do modo estacionário. Ramon, olha, eu expliquei na live passada, mas se você tiver perdido essa parte que eu falei dos parâmetros do modo estacionário, tem minha live lá no canal do meu YouTube, que tem aqui o link da bio. Você vai lá, depois que terminar essa live, você vai assistir a live de recursos eletroterapêuticos. Aí eu estou explicando bem direitinho, eu estou com o aparelho lá mostrando os parâmetros para você poder utilizar nos seus pacientes, tá certo? Lopes, João Almeida, deixa salva. A live vai ficar salva no meu canal do YouTube, tá certo? Amanhã provavelmente eu vou estar subindo essa live, tá joia? Deixa eu tirar aqui um print. Vocês tirem print aí, tá? Aproveitem, tirem print para depois eu compartilhar vocês. Deixa eu mostrar agora o exame de imagem, como é que ele vem. Aqui. Eu sei que está difícil de observar, tem que aguçar o olhar clínico, mas aí é uma fratura trimaleolar. O primeiro exame ali do lado esquerdo é uma tomografia computadorizada, certo? Geralmente nas tomografias em 3D dá para observar melhor. Como aí foi só uma tomografia computadorizada, não tem como a gente ter tanta clareza. Mas como eu já estou muito pegando vários tipos de exame, eu meio que já sei só de olhar para o exame, tá? Então foi uma fratura trimaleolar. Qualquer coisa vocês tirem um print, depois que terminar a live vocês aproximem e vão estudar ali direitinho para tentar aguçar, treinar o olhar clínico para esse tipo de fratura, tá joia? Então é a fratura de 3 maléolos antes da cirurgia e o lado direito já é após a cirurgia. Nesse caso, o cirurgião colocou parafuso tanto no maléolo lateral, como no maléolo posterior. Nessa parte que tem a radiografia em perfil, dá para observar ali, certo? Então, nesse caso, precisou sim fazer a fixação dos 3 maléolos, tanto o posterior, o lateral e o medial. Tá joia? Ficou clara essa classificação, pessoal, dos 3 maléolos? Me contem aí. Quem tem alguma dúvida? Quem tem alguma dúvida já manda aqui para eu esclarecer as dúvidas de vocês. Eu vou colocar aqui um outro exame de imagem
para vocês poderem se familiarizar mais, tá? Com esse tipo de fratura. Ai, aqui tem. Espera aí. Pronto. Deixa eu ver se tem outro. Ó, aí também tem, eu acho que é da paciente que estava na live. Apareça aí, que eu acho que esse é o seu, essa radiografia é sua, tá? Também é um tipo de fratura bem extensa, pegou uma maléola ali, então é uma fratura bimaleolar, certo? Esse tipo é de radiografia. Ó, tem uma pergunta aqui, Ana Cláudia, paciente com fratura do maléolo medial há um mês, usou somente o Otávio. O médico indicou a fisioterapia, neste caso já deu tempo de consolidar. Já tem medial há um mês. Ó, Ana Cláudia, tempo de consolidação total, se for um paciente jovem, é de 3 meses, certo? Que a gente tem a formação ali do calo mole, para poder formar o calo duro e a remodelação óssea. É no mínimo ali 3 meses, tá? Passou dos 3 meses e essa fratura não fechou, você tem que acelerar ali, utilizar outros tipos de recurso, mudar a conduta terapêutica para poder fechar ali aquela fratura, certo? O ideal, pelo menos o que eu faço com meus pacientes, a cada 15 dias, eu solicito uma radiografia para poder ir acompanhando essa evolução, se está fechando ou não. Aconselho o mesmo para você. Solicite a cada 15 dias, peça à sua paciente um exame de radiografia para você ir acompanhando, tá? Vamos lá. Alguém tem mais alguma dúvida? Ó, 50 anos é um pouquinho mais difícil, então pode ser que demore além dos 3 meses, tá? Se for uma mulher que passa dos 40 anos, que tem muita diminuição ali de hormônio, então tem mulheres que têm dificuldade ali de acelerar a remodelação, a consolidação, certo? Passou dos 50 anos, então você entra com recursos eletroterapêuticos, tem uma programação que eu ensinei na live passada, se for uma fratura de difícil consolidação, passou dos 3 meses, aí eu explico os parâmetros tudinho. Na live anterior tem, a coisa você assiste lá no canal do YouTube, certo? Que eu estou falando ali sobre os parâmetros eletroterapêuticos para poder acelerar. Mas como tem um mês, está no tempo ainda, certo? Ó, Laila, no meu caso, então não está indo bem a consolidação. Tá sim, Laila, eu já conversei com você, tá sim, viu? Tá indo bem a sua consolidação, você já me mostrou seus exames, tá tudo direitinho, tá joia? Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Comentar sobre aquele parafuso, né? Que eu não comentei, não falei nada. Ó, essa é uma radiografia do paciente que eu falei. Lembra que ele é policial, que sofreu um acidente de moto? Pronto. Essa radiografia, a primeira radiografia dele, tá? Observem aí, nessa radiografia, que eu tenho a presença desse parafuso grandão. Vocês estão vendo esse parafuso grandão que está atravessando entre o osso da fíbula e o da tíbia? Esse parafuso se chama parafuso sindesmal, transindesmal ou sindesmoidal. Pode vir com um desses 3 nomes, tá? Parafuso suprassindesmal. Por quê? Ele vai ficar bem acima da sindesmose do osso da tíbia. A sindesmose existe uma membrana entre a tíbia e a fíbula. Essa membrana, quando o paciente sofre esse tipo de acidente, essa membrana meio que quebra ali, tá? Que se lesiona, certo? Não é essa palavra não, mas ela se rompe. Pronto, a palavra é essa membrana se rompe. Então, o cirurgião vai colocar entre o osso da tíbia e o da fíbula esse parafuso para fixar ali, certo? Para poder dar o tempo dessa membrana se regenerar, tá? Essa membrana se chama sindesmose. Quando o paciente vai descarregar peso, gente, descarga de peso, preste atenção. Qual o nome ideal para começar? Vou falar agora. Gente, descarga de peso. Dependendo do tipo de fratura, se for uma fratura bimaleolar, esse paciente teve vários tipos de fratura ali no osso da fíbula, você viu que está um caso mais complicado, então o tempo mínimo é de 8 a 12 semanas para poder descarregar peso, certo? Tem ortopedistas que ele de fato vai segurar um paciente até a 12ª semana para poder descarregar peso. Mas vai ter outros que quando for
com 8 semanas, não, já pode liberar, já pode descarregar peso, então você já pode descarregar peso com esse paciente. Isso não significa dizer que o paciente só vai para a fisioterapia quando passar 8 semanas. Não. Tem cirurgião que já manda imediatamente, como vocês viram o caso desse paciente, que ele já chegou lá na clínica já com os fios de Kirchner já aparente, ou seja, era um pós-cirúrgico imediato. Então a gente já iniciou ali com os exercícios. Eu vou mostrar o que você vai fazer nessa de conduta quando não pode descarregar peso no membro, certo? Eu vou mostrar tudo direitinho. Vai ter exame de imagem, vai ter exercícios, vai ter vários exemplos aqui para vocês poderem ter um direcionamento, um norte para fazer com os pacientes de vocês, certo? Qual é o momento ideal para começar a descarga de peso? Jefferson, pronto. A partir da 8ª semana, tá? Como eu falei, vai ter cirurgiões que vão dar uma segurada. É bom você ter um contato com o cirurgião. Então, se você não tiver o contato, pergunte ao paciente. Você consegue falar com o seu médico se pode ou não pode ele descarregar peso? É bom ter esse contato, tá? Tem um cirurgião que ele faz esse tipo eu pego bastante cirurgias, pós-cirúrgico dele de fratura bimaleolar, unimaleolar, enfim, vários tipos de fratura do tornozelo, a gente tem um alinhamento. Segura mais um pouquinho, foi uma fratura mais complicada. Se você observar nesse exame de imagem, teve outros tipos de fratura, assim, não, então tá bom, vou segurar até 8 semanas, vou segurar até 10, tá? Nesse caso que falei, a fratura foi pequena, então já anda assim, na bota e pouca dor. Pronto, ótimo, Ana Cláudia. Então, nesse caso, você precisa trabalhar a transferência de descarga de peso com a sua paciente. Já vai trabalhando força. Ela usa muletas? Se ela usa muleta, trabalhe os membros superiores para poder ter força ali. Essa paciente também tem um controle, trabalhe tronco, trabalhe glúteo. No caso, nesse pós-cirúrgico de pé, eu trabalho tudo, porque eu sei que esse paciente, uma hora vai ficar de muleta, outra hora ele vai tirar essas muletas, então eu já trabalho o paciente como um todo, certo? Esclareceu aí, Ana Cláudia, a dúvida? Outra pequena, pouca dor. Então, joia. Então, você vai evoluir muito bem com essa paciente. Está no primeiro mês, viu? 4 semanas. Você vai evoluir bem com essa paciente. Vamos lá. Pessoal, repara essa imagem. A segunda imagem, no caso, essa daqui, do lado esquerdo. Observem o local da fratura na parte da fíbula. Vocês estão observando aí que o osso está bem afastado. Eu vou mostrar a segunda radiografia desse paciente, tá? Para vocês verem como foi já uma evolução. Cadê aqui? Pronto. Eita, que aproximou demais. Ai, aproximou muito. Não tem problema não. Eu vou colocar o antes e depois lá nos stories, tá joia? Eu acho que deu um zoom. Aproximou muito aqui. Eu coloco lá nos stories, certo? Cadê? Deixa eu mostrar uma outra imagem para vocês. Pessoal, eu vou usar aqui essa mesma imagem como exemplo, tá? Vou usar essa aqui como um exemplo. Pronto. Esse parafuso, chegou esse paciente, você está com o exame de imagem. Deixa eu baixar aqui. Você está com o exame de imagem desse paciente que sofreu uma fratura bimaleolar, trimaleolar ou unimaleolar, que tem a presença desse parafuso, o que é que ele vai limitar? Ele vai limitar um movimento de dorsiflexão. Preste atenção. Não é que limita totalmente o movimento de dorsiflexão, não, tá? Mas o movimento final, aquele que a gente faz o final, vai limitar. Eu vejo muitos fisioterapeutas, às vezes ficam frustrados porque não conseguem a dorsiflexão final. Assim, claro, você não vai conseguir nunca, porque quando tiver a presença desse parafuso, você não vai conseguir a dorsiflexão final. Esse parafuso existe, por causa disso, ela vai explicar para a pessoa, né, para a pessoa não ficar frustrada. Mas existe para justamente limitar o movimento de dorsiflexão. Quando esse paciente for descarregar peso, vai acontecer algo com esse parafuso. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Já, já. Vocês precisam ter bastante conhecimento sobre esse parafuso, os movimentos que ele vai limitar, para você poder conversar com o seu paciente, certo? Já na avaliação, deixar claras as informações. Vou fazer uma pergunta aqui. Quero ver se vocês vão saber, ou se vai ter algum caso aí que você já pegou. Esse parafuso, vocês acham que quebra ou que não quebra? Com o tempo, com a descarga de peso. Quando você liberar esse paciente vai chegar lá.
Vamos supor que esse paciente está com 6 semanas, 8 semanas. Pronto, está com 8 semanas, o cirurgião já liberou descarga de peso e você vai trabalhar descarga de peso. Quando você trabalhar, colocar esse paciente no chão, vai descarregar peso para esse paciente, vocês acham que esse parafuso pode ou não quebrar? Comentem aí, se pode ou não. Enquanto isso, eu vou ler aqui os comentários. O paciente só pode iniciar a fisioterapia quando liberar a descarga de peso. Pois é, tem cirurgião que só libera depois de 8 semanas, Mirella. Tem paciente que já. Tem cirurgião que já manda logo de início, mas tem uns que só manda depois que completar as 8 semanas. Osteotomia, ó. Theo Júnior. O paciente fez osteotomia e precisou de enxerto do mesmo lado. Apresenta dificuldade para deambular. Qual a orientação para a fisioterapia neste caso? Osteotomia de tornozelo ou de joelho? Foi da tíbia, da parte proximal da tíbia? Me conta aí, para eu poder te dar o direcionamento. Theo, me conta aí se essa osteotomia foi na parte da tíbia, proximal da tíbia. Para eu poder te direcionar aí, tá? Essa é a tua pergunta. Joelho. Então, foi na parte da tíbia. Fez essa cirurgia de osteotomia, parte proximal. Pronto. Deixa eu te responder aqui, porque tá vindo um monte de mensagem aqui junto. Gente, osteotomia é uma cirurgia para poder corrigir o alinhamento, o eixo de alinhamento ali dos membros inferiores. Ou sua paciente provavelmente tem um joelho em valgo ou em vário. O cirurgião fez esse tipo de cirurgia para poder ter um alinhamento ali do eixo, certo? Osteotomia, inclusive, eu tive até a oportunidade de assistir, acho que foi no mês passado, que eu fui assistir uma cirurgia de osteotomia, e esse tipo de osteotomia geralmente vai ter ali um enxerto. Esse enxerto geralmente é feito com cimento cirúrgico, tá? Como tem cimento cirúrgico, e há o afastamento ali da região da tíbia, na tíbia proximal, ele vai fazer a osteotomia, ou seja, a quebra do osso da tíbia, vai afastar, vai colocar a placa, geralmente tem uma placa com 6 parafusos, tá? Tem dois em cima, 2 embaixo e um no meio, ali para fixar. E vai ter o cimento cirúrgico naquela região que está mais afastada. Aí coloca um cimento cirúrgico ali. Em alguns casos, vai ser feita a retirada do osso do quadril, para poder fazer um enxerto ósseo. Mas a maioria já faz com cimento cirúrgico. Nessa parte que você está perguntando, na parte proximal, né? Para descarga de peso nos pacientes que têm osteotomia é de 5 a 6 semanas. Porém, o ideal é que você tenha contato ou com o cirurgião ou pedir para a sua paciente conversar com o ortopedista. Mas, geralmente, quando pego esse tipo de paciente, eu seguro pelo menos até 5 ou 6 semanas, certo? Para descarregar peso. Enquanto isso, eu faço outras coisas, que tem muito trabalho aí nessa parte inicial. Tá? Eu preparo o paciente para descarregar o peso. Esse paciente provavelmente vai estar fazendo ou uso de cadeira de rodas ou de muletas, então você precisa trabalhar membro inferior, membro superior, controle de core, certo? Ativar musculaturas do membro contralateral, porque quando você colocar esse paciente de pé para descarregar peso, tirar uma muleta só, esse paciente vai compensar com a outra. Então, tudo isso eu já vou fazendo nessas 5, 6 semanas aí que a gente tem. Ficou claro aí, Theo? Esclareceu aí a dúvida? Aqui a pergunta, né? Pode sim, quebra. Aparecida, você já foi minha aluna, você já sabe que quebra já, né? Você já sabe. Ai, Anderson, quebra. Acho que não quebra. É necessário retirar o parafuso. Quebra, tá, gente? Esse parafuso se quebra quando você for descarregar peso com o seu paciente. É muito importante você, na avaliação, conversar com o seu paciente, tá? Quando ele trouxer a radiografia para você, você explica, olha, vai ficar tanto tempo sem descarregar peso, sem descarregar o peso total do corpo. Quando a gente começar a descarregar peso, possa ser que esse parafuso se quebre. Que o ideal é o cirurgião retirar entre a 8ª semana e a 12ª semana, no máximo, retirar. Porém, vai ter alguns casos que vai ter exceções. Por exemplo, se for um paciente jovem, deixa eu mostrar aqui esse parafuso quebrado. Deixa eu mostrar logo para vocês, né? Um parafuso quebrado, para vocês observarem. Fica mais fácil. Ok. Pronto. Esse é um paciente também. Outro paciente que eu vou mostrar aqui a evolução dele.
sofreu, ele já sabia, já quando ele chegou com esse exame de imagem, ele estava tranquilo. Porque logo no início eu já disse a ele, olha, quando a gente descarregar peso, possa ser que esse parafuso se quebre, certo? Dito e feito, descarregou peso, esse parafuso quebrou. E no caso não foi só um parafuso, tá? Os dois parafusos estão quebrados. Tanto o primeiro parafuso, ele quebrou mais dentro do osso da fíbula, e o outro quebrou mais lateral ali do osso da tíbia. Então esse parafuso aí, os dois quebraram nesse caso. É muito bom você já explicar na avaliação para o seu paciente. Por quê? Como esse paciente ele já sabia, já tinha sido direcionado desde o início por mim, eu disse, olha, vai acontecer isso, quando descarregar peso, eu expliquei bem direitinho, ele já fazia o tratamento todinho comigo, aconteceu de um dia, não, eu precisar faltar e colocar uma outra pessoa no meu lugar, e esse paciente chegou e mostrou esse exame lá para outra fisioterapeuta, a outra fisioterapeuta fez o maior alarde, disse que era para ele procurar a emergência, que não era para acontecer, que era um absurdo, que quebrou. Gente, não é um absurdo, quebra, esse parafuso é colocado para ser retirado ou para ele se quebrar, certo? Em alguns casos, nesse caso aí, o paciente estava super tranquilo, ele chegou no outro dia e me disse, Jéssica, eu vim aqui, todo mundo fez um alarde, mas eu estava super tranquilo porque você já tinha me tranquilizado, já tinha me dito que isso poderia acontecer. Então é muito bom a gente poder contar, falar a verdade logo no início, contar a etapa da evolução já para nossos pacientes, certo? Em alguns pacientes, gente, no caso, o paciente jovem, a atividade que ele exerce no trabalho, ele precisa da dorsiflexão final, lembra que eu falei? Da final, na dorsiflexão final, aí sim ele vai precisar, o cirurgião vai precisar fazer essa retirada, certo? Porém, há casos e casos. Por exemplo, se for um paciente jovem, esse parafuso quebrou e não está incomodando esse paciente. É um paciente que trabalha home office, eu trabalho sentado, vamos supor que ele é um digitador, é um caixa, é um gerente de banco, trabalha sentado, não faz esforço físico, não pratica nenhuma atividade física. Então, não está incomodando esse parafuso, ele quebrou dentro do osso, não está pinçando o músculo, não está pinçando nenhum ligamento, não está incomodando, esse paciente vai fica com ele quebrado, tá? Porque não está incomodando, não tem necessidade de retirar. Se não está incomodando, então não mexe no que está quieto ali. Não está incomodando, esse paciente fica. Se for um idoso, gente, idoso, paciente acima de 60 anos, o idoso por si só já é limitado. Então, ele não vai precisar dessa dorsiflexão final, tá? Se esse paciente idoso está lá com o parafuso não se quebrou, então não precisa retirar. Mas se o parafuso quebrou e não está incomodando o idoso vai ficar. Tem idoso que nem percebe que o parafuso quebrou ali, naquela região, certo? Porém, o paciente precisa, um paciente jovem, precisa correr, um atleta, vamos supor que é um corredor de rua, um atleta. Então, ele precisa da dorsiflexão final para poder correr. No caso desse paciente, ele é um policial. No caso dessa época, parece que vem tudo junto, né? Tem as épocas do LCA, a época de ombro. Essa época foi a época das fraturas bimaleolar. Então, estava com quatro policiais, o mesmo tipo de fratura, tudo junto ali. Todo mundo já se conhecia. Então, nesse caso, que eles precisam retirar para poder correr, né? Fazer a sua atividade do trabalho, ele precisava retirar. Então, ele quebrou, esse parafuso se quebrou e o cirurgião, o médico dele já fez essa retirada, certo? Vou mostrar aqui para vocês como é que fica a retirada desse parafuso. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Certo? Dá para observar aí, eu sei que tá distante, porque esses são os slides da imersão, tá? Do meu curso. Aí eu sei que está um pouquinho distante, mas aí o cirurgião já retirou a placa, já teve a consolidação óssea. Os outros dois não tem como puxar aquela outra parte, porque esses parafusos entram por pressão, tá? Esses parafusos ali dentro do osso não tem como retirar, certo? Mas como se quebrou, ele já fez a retirada ali total das placas e dos outros parafusos que estavam ali no osso da fíbula. Eu tenho uma foto de um paciente que retirou tudo. Ele quebrou. Deixa eu ver se eu acho aqui essa radiografia. Ai, acho que não tem não, aqui não. Era uma radiografia que ele tinha tirado tudo. Enfim, não tô encontrando não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tô não. Pronto. Cadê?
Gente, também tem outras técnicas, tá? Não sei se possa ser que chegue para vocês também. Que é o endoboot, tá? Eu peguei aqui. O endoboot. O que é endoboot? É quando o paciente, de fato, não quer passar por outra cirurgia. Porque tem paciente que fica com medo, né? É um trauma, colocou um parafuso ali naquela região. E tem paciente que fica, poxa, eu vou ter que passar novamente por uma cirurgia para retirar esse bendito parafuso. Então, tem cirurgiões, é bom você conversar com o seu médico, que vai colocar, no caso, essas cordas, tá? São duas cordinhas colocadas ali atrás de um botão na região da tíbia e fixado com essas duas cordinhas, certo? Essas duas cordinhas vai ser ótimo porque a gente vai poder ter um melhor ganho de amplitude ali com os pacientes, de dorsoflexão. E não tem esse negócio de parafuso quebrar, porque não tem um parafuso sindesmal ali, limitando, certo? Após um certo período, o cirurgião, nessas consultas de retorno, o cirurgião vai lá, corta as cordinhas e o paciente consegue fazer sua amplitude de movimento ali de forma tranquila, certo? Existe essa possibilidade. Não é todo plano de saúde que tem, não é todo cirurgião que faz, mas existe essa técnica que não precisa passar novamente por um procedimento cirúrgico, certo? Possa ser que chegue aí no consultório de vocês. Deixa eu ver aqui que tem perguntas, né? Eu estava aqui falando e não vi as perguntas de vocês. No enxerto, não fui colocar nenhum cimento cirúrgico. Gostaria de saber se posso estimular a deambulação. O Theo, né? Gostaria de saber em relação ao local do enxerto. Não foi colocado cimento cirúrgico. Gostaria de saber se posso estimular a deambulação. Já passou das 6 semanas, 5 ou 6 semanas. Se você tiver contato com o cirurgião, vai ser ótimo, tá? Caso você não tenha contato com o cirurgião, espere pelo menos 6 semanas, certo? Para você poder descarregar peso ali e começar a estimular a deambulação, tá, Theo? Não tinha essa informação. Jefferson, não tinha essa informação. Muito bom. Pois é, muita gente não tem essa informação, não vê esse conteúdo na faculdade, ninguém nunca direciona, os preceptores da clínica também não. Então, é isso. Outra pergunta. Paciente com artrose de joelho. Por ter o joelho inválido, foi realizado osteotomia. Gostaria de saber se necessário. Gostaria de saber se necessariamente. De saber se, sinceramente, como saber se é preciso fazer de joelho. Olha, prótese de joelho é só em último caso. Eu não sei se eu acho que eu já fiz uma live sobre isso. Se eu não tiver feito, vai acontecer essa live, que é sobre os tipos de artroplastia do joelho. Você quer saber sobre as próteses, não é isso? Eu vou responder aqui rapidinho esse tipo de pergunta, para não desfocar do tema da live, que é sobre fratura mamelular, porque senão eu vou ficar falando de joelho e o tema da live é fratura do tornozelo. Mas eu vou te responder essa pergunta, certo? Para a gente identificar se há necessidade de colocar uma prótese ou não, ou seja, uma prótese total do joelho, precisa ter 3 critérios, ou seja, paciente com dor 24 horas, um joelho que esteja disfuncional, ou seja, o paciente não consegue agachar, não consegue subir escada, não consegue sentar, disfuncional, e quando não tem mais nenhuma presença ali de menisco naquela articulação, ou seja, tá o famoso, que nem o pessoal popular diz, né, o famoso osso do osso ali. Então, quando tem esses 3 critérios, aí sim, esse paciente vai passar pelo ortopedista para ele poder realizar o tipo da prótese, tá certo? Se é total, se é parcial, dependendo do paciente e do cirurgião, vai realizar uma prótese total. Em outros casos, vai ser só parcial, certo? Mas vamos focar aqui, que a live é de tornozelo, porque senão eu me desconcentro, Theo. Vai ter, eu acho que tem uma live dessa no YouTube sobre artroplastia. Eu acho que já faz 3 semanas essa live. Tem tudo lá explicando as fases. Janaíra, as 8 semanas que você conta com os dias após cirúrgico, depois da cirurgia, tá? Janayara, meu Deus, se eu falar errado, você me corrige, tá? Janayara, certo? Janayara é do dia da cirurgia, vamos supor, fez a cirurgia ontem e recebeu a alta hoje. Eu vou contar com o dia de ontem, o dia que ela se operou, certo? É com o dia da cirurgia, tá? E Theo não tem que pedir desculpa não, tá? Não existe
pergunta ruim, pergunta assim não, a dúvida que você guarda, essa é a pior. A hora de você perguntar, de esclarecer suas dúvidas, é agora. Estou aqui para ajudar a esclarecer as dúvidas de vocês, certo? Mas vamos focar que o tema é tornozelo hoje, tá joia? Vamos lá, pessoal. Visto as classificações das fraturas, eu acho que agora vocês já estão sabendo já o que é fratura unimaleolar, bimaleolar, trimaleolar. Já vão saber ali identificar no exame de radiografia, né? Tá joia aí? Entenderam direitinho? Manda os foguinhos aí pra mim, pra eu saber que se vocês entenderam de fato. Manda aí os foguinhos aí pra mim. Manda os foguinhos. Eu quero saber se vocês entenderam. Manda os foguinhos, tá joia? Estão gostando da live? Joia. Tirem print, gente. Print vem muito. Eu gosto de ver os prints de vocês. Eu gosto de ver vocês. Eu gosto de conhecer vocês. Quando vocês repostam lá que estão assistindo uma aula. E é muito bom, porque isso gera autoridade em vocês. Como assim, Jéssica? Autoridade. Vamos supor, você está assistindo um dia de terça-feira, 9 horas da noite, dia de semana, que eu creio que todo mundo aqui já estudou, já trabalhou, já atendeu, e está numa terça-feira à noite aprendendo. Então, quando você posta, tira o print, posta que você está assistindo a aula, isso gera autoridade para vocês, tá? O paciente gosta de ver que você está estudando. Seu preceptor que ele assiste, que ele segue, gosta de ver que você está aprendendo. Então, isso é muito bom, porque mostra que você está se capacitando, está aprendendo, está sempre evoluindo. Eu sempre costumo falar aqui, pessoal, a gente precisa ser humilde para, de fato, aprender. Quando a gente diz que já sabe de tudo, na verdade, a gente não sabe de nada, tá? Quando a gente diz que sabe de tudo, a gente não consegue aprender nada de novo. Então, eu sempre estou estudando, sempre estou fazendo curso, sempre estou fazendo live aqui ensinando a vocês. E cada vez que eu estudo, eu fico, meu Deus, cada vez que eu estudo, menos eu sei. Mas eu sei que o que eu acho que eu menos sei, vocês também precisam saber do conteúdo. Eu fico, meu Deus, eu não sei sobre isso, eu não sei sobre aquilo. E não é, quando a gente diz que não sabe, se está buscando, tendo sede de aprender, tendo esse conhecimento, é bom, tá? Então sempre vocês estão aqui se preparando, estudando, toda terça-feira. Eu sei que tem gente que bate ponto aqui certinho nas minhas lives de terça-feira, então é muito bom você estar se capacitando, se aprendendo, se aprimorando, tá joia? Tira aí o print, que eu quero ver vocês, eu quero repostar todo mundo depois, tá certo? Ó, depois da cirurgia é necessário usar o RoboFoot, né? Robótico, né? O RoboFoot, eu acho. Ravani. Meu Deus, eu tô falando o nome certo de vocês, Ravani. Da cirurgia é necessário o RoboFoot. Quanto tempo? Depende de como é que foi essa fratura do seu paciente. Tem cirurgiões que seguram durante 4 semanas o RoboFoot. Não, vai colocar até 4 semanas. Se for um tratamento conservador, segura de 4 a 5 semanas, tá? Geralmente, quando eu vejo o paciente chegou com RoboFoot, tá? Como é que tá a situação do seu paciente? Aí eu já avalio, na avaliação ali eu já fico vendo a radiografia, como é que tá a fratura, se tem uma fratura muito extensa. Aí, de fato, segura 4, 5 semanas. Mas eu nunca chego a 6 semanas, não, tá? No máximo ali, quando dá 4, quando é uma fratura muito complicada, se é um paciente idoso, aí sim eu seguro mais um pouquinho. Mas eu nunca passo de 4 semanas, não, certo? Jaiane. Lá estou acompanhando uma amiga com pós-cirúrgico de fratura bimaleolar. Mas junto com um raio-x, o ortopedista notou outra fratura, que não será o caso cirúrgico. Não liberou a fisioterapia. Que estranho, já era para ter liberado, né? Porque se há uma outra fratura, você precisa consolidar ali aquela região fraturada, né? Precisa ganhar tempo, não perder, porque quanto mais tempo essa paciente não inicia a fisioterapia, em vez de estar ganhando, está perdendo, porque ali já vai estar, tem muito edema, esses pacientes de pós-cirúrgico de fratura maleolar, eles apresentam muito edema, aquele pé ali fica travado, ou seja, edema líquido ali naquela região, se não tratado, vai virar uma fibrose. Então vai ser mais difícil de você ganhar amplitude com esse paciente. Era para essa paciente já estar começando assim, ó, ligeiro. Agora eu vou te dar um conselho, tá? Jaiane. Geralmente amigo não tem credibilidade não, viu?
amigo e familiar, você não tem credibilidade nenhuma. Talvez ela sinta mais confiança se for uma outra pessoa que não conheça, mas que for um fisioterapeuta, talvez ela sinta mais segurança. Porque quando se for atender um amigo seu, um familiar seu, você não tem muita credibilidade, não. Eu digo isso por experiência própria, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. O que é RoboFoot? É uma espécie de órtese. RoboFoot é uma botinha, tá, Jéssica? É uma botinha que o ortopedista geralmente solicita, recomenda, para o paciente fazer sondeambulação com essa botinha, tá certo? Um paciente que atendi ficou por um mês com RoboFoot. É esse tempo mesmo, 4 semanas, né? Um mês tem 4 semanas, é esse tempo mesmo. Bimaleolar, paciente com 31 anos. Bimaleolar, paciente com 31 anos. Peraí. Bimaleolar, 31 anos. Tá quanto tempo? Eu tô subindo aqui essa tua pergunta, Vici Ravani. Deixa eu ver aqui. Que eu tô lendo agora. É necessário usar RoboFoot por quanto tempo? 4 a 5 semanas, viu, Ravani, que é bimaleolar, né? Mas fez cirurgia, colocou o parafuso sindesmal, você viu se tem precisa desse parafuso. É com você investigar aí, tá certo? Jaiane, respondi tua pergunta. Me diz aí direitinho se tem alguma dúvida. A hora de perguntar é agora, tá? Mas vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês como é que esse paciente chega pra gente. 20% vai descarregar meu celular. Vou acelerar aqui, pessoal. Que é 20% para eu poder terminar essa live. Oi, cadê? Ó, o paciente vai chegar assim pra gente. Tem casos que o ortopedista já manda de imediato, certo? Tem paciente que já chega assim, com o pé. Nesse caso, esse paciente sofreu fratura bimaleolar e ele chegou com o pé engessado, certo? E o que você vai trabalhar com esse tipo de paciente? Tem gente que fica com medo, não sabe o que fazer, acha que vai fazer só o aparelho. Quando esse paciente chegou lá, todo mundo queria fazer só o aparelho com ele. Assim, não, vamos mexer. Então a gente já começou a mexer, tá? Fazendo pequenas mobilizações na região, fazendo exercício de dorsiflexão e flexão plantar, para poder favorecer o retorno venoso. A gente já começa a fazer exercícios com pequenas descargas de peso. Pessoal, esse vídeo tá com áudio. Eu não sei se quando eu falo, vocês conseguem me ouvir. Me digam aí, tá? Eu não consegui tirar o áudio desses vídeos. Mas me digam se vocês conseguem me ouvir quando eu coloco. Deixa eu colocar aqui como é que foi. Esse aqui, pronto. Então a gente já inicia com os alongamentos, mobilização. Dá pra me ouvir aí direitinho? Tá com áudio, né, esse vídeo. Mas eu acho que dá pra ouvir, não dá? Joia. Com as mobilizações, a gente já inicia. Vai ter outros vídeos, vai ter outros exercícios aí, ó. Mobilização na região das falanges, descarga de peso facial. Veja a descarga de peso como é bem leve nesse tipo de paciente. Apertando o rolinho. Ó, exercício de SLR para ter força no quadríceps, exercício de ponte. Você pode fazer. Esse exercício é ótimo para descarregar, apertar a bola contra a parede. Eu sempre faço esse exercício com os pacientes que não podem descarregar peso. Então, é você ter essa ideia de você trabalhar o paciente como um todo, certo? Esse paciente chegou de cadeira de rodas, ele tá nesse dia, ele chegou aí nesse dia de cadeira de rodas, então a gente já começou a fazer exercícios com ele, e esse paciente evoluiu muito bem. Deixa eu ver se tem aqui outro. Nesse dia eu tava até com o estagiário, todo mundo ficou sem saber o que fazer, né? Se iriam todo mundo colocar o aparelho assim, não, vamos fazer exercício com esse paciente. A gente já começou a fazer os exercícios com ele, de forma ativa ali, certo? Esses são exercícios simples que dá sim para você fazer com os pacientes de vocês, tá joia? Ó, Jéssica, trabalho no hospital, já posso fazer essas mobilizações no pós-imediato. Veja, se for imediato, fazer mobilização de dorsiflexão e flexão plantar, logo na primeira semana, geralmente eu não faço não, eu espero mais um pouquinho, tá? Não passo também assim no primeiro dia, segundo dia, não, porque está muito sensível aquela região, o paciente nem vai querer que mexa. Esse paciente aí já tinha 15 dias já de pós-cirúrgico.
tá com gesso naquela região, mas já tem 15 dias. Chegou de cadeira de rodas, mas de imediato, na primeira semana, eu não faço essa mobilização para dorsiflexão e flexão plantar, não, tá? Eu posso fazer mobilizações nos dedos, nas falanges, para poder evitar que esse paciente fique com o dedo, com os dedinhos do pé escuros, facilitar o retorno venoso. Eu posso fazer exercício de SLR, lembra daquele com a perna reta, elevação com a perna reta. Em alguns casos, eu já posso fazer exercício de ponte. Porém, como é hospital, você precisa ver o exame de imagem ali. Você vai facilitar ainda mais, você pode conversar com o cirurgião para ambos terem uma troca ali, certo? Ó, 15 dias, meu amor, 15 dias esse paciente tinha, tá? 15 dias de pós-cirúrgico. Deixa eu mostrar aqui. Gente, meu celular vai descarregar, meu Deus. E olha que eu carreguei, viu? Ai, deixa eu ver aqui outro. Ó, esse paciente foi bem... Esse podia ser pisado no chão. Qual é a conduta aqui na fase inicial para ele? Pronto. Esse é outro paciente, lembra daqueles do fio de Kirchner, fratura bimaleolar? E ele chegou com os fios bem aparentes. Então, nesse tipo de paciente, a gente também já pode iniciar com os exercícios, mas de forma mais passiva, certo? Ó, tem uma pergunta, né? Ó, tem uma paciente que estou atendendo que fez fisioterapia há um tempo atrás e parou, se acostumou com a muleta e agora só começou a fisioterapia comigo. Apresenta-se com muitas dores no tornozelo ainda. Muita mão aí, viu, Ana Cláudia? Muita mobilização. Você pode associar essas mobilizações com a eletroterapia. Se essa paciente tem um grau de algia, porque tem paciente que você mexe, ele não está nem aí. Mesmo com dor, está parecendo que nada está acontecendo. Mas tem paciente que fica com uma fobia, uma cinesiofobia muito grande de você mexer. Eu vou até explicar o caso de uma paciente, que eu vou mostrar aqui o caso dela, que foi um caso, acho que, desse tipo de fraturas, o mais difícil que eu já peguei, justamente por isso, por ter essa fobia. Às vezes o medo de sentir a dor era tão grande que dificultava muito os exercícios. Então, o que é que você pode fazer? Usar estratégias de eletroterapia, ou seja, correntes analgésicas, para ela se concentrar na corrente e você poder fazer as mobilizações. Eu sempre costumo falar, nos meus atendimentos, eu nunca deixo um paciente no TENS ali, paradinho, sem fazer nada não, tá? Coloco uma corrente, uma pré-cinética, uma corrente analgésica, uma corrente russa, um fez, para ele se concentrar na corrente e eu poder fazer a mobilização. Aí você vai estar desviando o foco doloroso da sua paciente. Essa é uma excelente estratégia, tá? Theo, tempo médio de reabilitação, nesse caso, mostrado. Faça uma pergunta, porque mora ultimamente reabilitar paciente com a incrível. Veja, depende de casos para casos. Por exemplo, se for um paciente de acelerar, não é isso? Cadê? Minha preocupação hoje não prejudica para os pobres. Acredito que o gradual, não gostaria de ter um comentário da senhora. Vamos lá. Eu entendi, né, a pergunta, que é para você reabilitar mais rápido, não é isso? Vai depender muito. Por exemplo, se for um paciente que você tem esse paciente domiciliar, só você e o paciente, o pós-cirúrgico, dependendo do paciente, ele vai se recuperar assim, ó, rapidinho. Mas se for um atendimento que você está fazendo numa clínica de plano de saúde, eu atendo clínica de plano de saúde, eu sei como é, muita gente ao mesmo tempo, não tem como você ficar, se você focar muito no paciente, o outro paciente do lado já reclama, você tem um monte de paciente para atender. Nesses casos, a recuperação desse paciente vai demorar mais, porque você não está completamente focado só nesse, certo? Nesse caso desse rapaz, ele ia, no caso, para a clínica, a recuperação dele foi rápida, mas era para ter sido mais rápido, porque, como eu falei para vocês, o plano de saúde limita muito tempo e atendimento, era para ter sido mais rápido, mas não foi, por causa do plano de saúde que ele faz lá. Mas se fosse um paciente que tivesse comigo, ou então um outro fisioterapeuta, qual fosse, que só vai atender paciente de pós-cirúrgico e tivesse exclusivamente com aquele horário só para atender aquele paciente, com certeza a evolução ia ser mais rápida. Eu digo isso porque eu peguei um paciente de pós-cirúrgico de ruptura de tendão, com menos de 3 meses, esse paciente estava correndo, gente. Eu disse, meu Deus, foi o pós-cirúrgico de ruptura de tendão mais rápido que eu já reabilitei. Eu pego o paciente de pós-cirúrgico de ruptura de tendão nessa clínica, né, de clínica de plano de saúde, de clínica que demora muito.
é tipo 6 meses, 8 meses, demora muito. Já esse paciente fazendo sozinho comigo, 3 vezes na semana, fazendo exercício em casa, fazendo tudo direitinho, menos de 3 meses você já estava correndo, tá? Então isso vai depender muito do tempo que você dedica, do seu paciente também de querer se ajudar, de querer colaborar, e isso varia muito, certo? Vamos lá, alguma pergunta? Alguma pergunta, pessoal? Vou te falar sobre as estratégias, sobre os dois procedimentos no tempo. Como sem maltração, por favor. Fez, depois de usar a estratégia para procedimento no tempo. Fez, como sem maltração. Olha, você pode fazer. E já chegou várias dúvidas, né? Vamos lá. Deixa eu responder aqui de Isabelle. Isabelle, você pode fazer o seguinte. Por exemplo, se você quer ganhar amplitude de dorsiflexão com esse seu paciente, com a sua paciente, se a paciente tem medo, não quer que você mexa, você vai colocar as correntes ali, uma corrente analgésica. Se ela tem muita dor, coloca a corrente analgésica. Aí você vai pedir para ela se concentrar na corrente. E você vai ficar aumentando. Ó, posso aumentar mais um pouquinho? Preste atenção na corrente. Se for uma corrente, um fez, você, olha, eu vou mexer aqui toda vez que você, por exemplo, você coloca um fez ali para ela ganhar dorsiflexão. Colocou os eletrodos na posição correta, aí falta uma fez. Vamos supor que é uma fez. Quando for o tempo on, você vai pedir para a paciente empurrar a sua mão, a sua perna. Empurra, 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 empurra. Pronto, relaxou. Aí no relaxamento você ganha, certo? A amplitude ali de movimento. Pelo menos é assim que eu faço essa estratégia com meus pacientes. Ou seja, eles vão se concentrar ali na corrente. Tá chegando a corrente chegou, não foi? Então deixa eu empurrar. Então eu empurro ou a paciente empurra, dependendo da fase que esse paciente esteja, dependendo do paciente também, tá? Porque tem paciente que não é muito colaborativo, não. Às vezes não entende nem o comando verbal que é para ser feito, né? E não entende seu comando ali do movimento que é para ser feito. Em alguns casos eu faço o movimento. Em outros casos eu peço para o paciente fazer de forma ativa. Então você coloca a corrente ali, uma fez, e pede para o paciente fazer um movimento e você vai ganhando ali a dorsiflexão aos pouquinhos. Não tem como ganhar total, como eu falei, se tiver a presença do parafuso sindesmal, esse parafuso vai travar o movimento de dorsiflexão. Se não tiver, você já pode forçar ali no limite do paciente, certo? Ravani, a dúvida é a posição que o paciente tem que dormir. Veja, depende muito. Se for nenhum deles de pós-cirúrgico de pé perguntou sobre esse tipo de... Ah, teve uma. Teve uma que na hora de dormir ela colocava o pé de lado, aí dificultava muito, porque esse pé dela já era em equíneo. E aí esse pé dela, além de ser em equíneo, ficava caído assim, meio pro lateral. O que eu recomendava? Se esse paciente tiver um pé em equíneo, que tem muitos nesses casos, você vai pedir para o paciente colocar o pé bem encostado na parede e colocar travesseiros ali, para esse pé ficar mais retinho, tá? Vai deitar lá, vai colocar vários travesseiros ali na parede, para o pé do paciente ficar retinho, certo? Porque tem casos, eu vou mostrar para vocês que a minha paciente, vou mostrar aqui nos próximos vídeos, que o pé dela era assim, totalmente aqui, ficava duro ali. Foi muito difícil trabalhar com essa paciente. Então eu pedia para ela colocar um travesseiro ali na frente da parede para o pé ficar mais retinho, certo? Ana Cláudia, é possível sentir dores mesmo depois de anos de fratura? Depende, tem paciente que vai sentir, tá? Se for paciente que tem placa em parafuso, não tem nenhum estudo que comprove, mas tem pacientes que tem placa em parafuso que já diz, já sabe já que vai chover. Eita, vai chover hoje. Por incrível que pareça, tem. Às vezes, quando está esse clima mais frio, tem paciente que sente mais dor naquela região que colocou placa em parafuso. Por quê? Os vasos sanguíneos vão se comprimir ali. Tanto os vasos como os músculos, eles vão vasoconstricção, certo? Isso vai causar dor ali naquela região. Eu sempre recomendo, ó, quando tiver esse clima mais frio, coloca ali uma água morna para poder você sentir o maior alívio, tá? Mas tem pacientes que vai passar anos e vai sentir sim. Agora, o ideal é você solicitar uma radiografia para ver como é que está essa placa, esse parafuso desse paciente, ver como é que está direitinho, tá certo? Vamos lá, pessoal.
Deixa eu acelerar, porque senão vai acabar a live. Eu não mostro os exercícios para vocês. Pronto, deixa eu mostrar aqui. Atendimento no pós-cirúrgico. No caso dessa paciente, o pai dela está totalmente equino. Esse exercício é ideal para utilizar na parede e deslizando. Você já pode fazer. O pé na bola suíça também é um excelente exercício para você começar a descarregar peso com seus pacientes, certo? Exercício para fortalecimento bilateral. Eu acho que travou, não foi? Travou aí, foi, pessoal? Travou aqui para mim. Deu uma travada, não foi? Gente, deixa eu dar notícia aqui para vocês. Meu celular tá menos de 10%. Se por um acaso essa live cair, eu vou conectar com outro telefone que está perto de descarregar. Por isso que travou. Eu vou continuar com outro celular, certo? Vocês não saiam dessa... Se cair essa live, vocês voltem, viu? Vocês voltem. Tá prometido aí, né? Deu uma travada, não foi? Joia. Então vamos lá. Vou dar uma acelerada aqui, certo? Ó. Aqui eu já mostrei. Preciso mostrar a recuperação, a evolução, né? O que fazer, né, nesses casos. Ai. Cadê? Ah, eu nem mostrei essa paciente. Essa paciente foi uma fratura trimaleolar, tá, gente? Lembra que eu falei que é difícil chegar? Esse fratura nos 3 maléolos na fase inicial. Esse pezinho tá cheio de ainda com as feridas, porque foi um acidente automobilístico ali. Essa paciente também fez enxerto, precisou fazer um enxerto ali nessa região posterior. Então foi bem difícil esse tipo de recuperação dessa paciente. A gente trabalha bastante em mobilização nas falanges, mobilização dos metatarsos, que você já pode fazer logo na fase inicial, certo? Na fase inicial, assim, tirou o gesso, você já pode mexer, tá? Deixa eu mostrar aqui outros. Ó, exercício para descarga de peso na fase inicial. Uma outra paciente também. Essa paciente tem um pé equino. Eu vou mostrar para vocês como é que ela chegou. Foi bem difícil trabalhar com essa paciente. Repare na diferença muscular de uma perna para outra. Esse é um exercício, veja, que ela não está. Essa paciente está fazendo uso de cadeira de rodas, não pode descarregar peso, mas nem por isso ela deixou de fazer os exercícios, certo? Na outra perna, eu coloquei uma caneleira ali mais pesadinha para poder fortalecer e preparar ela, porque quando ela for para as muletas, sair da cadeira de roda e ir para as muletas, ela precisa ter força no membro contralateral. Então, eu estou fortalecendo ali com a caneleira. Na outra perna, eu estou trabalhando ativação muscular, ou seja, resistência, ativação muscular, que coloquei uma faixa elástica. Fiz a famosa gambiarra, que a gente tem que fazer as gambiarras com o que tem, certo? Fiz a famosa gambiarra ali, para poder ativar a musculatura do quadríceps, a gente poder trabalhar exercícios com essa paciente, tá? Você pode fazer nos pacientes de vocês, por exemplo, o paciente de fratura de fêmur, paciente de fratura de tíbia, que não pode descarregar peso, pode sim fazer esse tipo de exercício. Não vou colocar uma caneleira na perna do paciente não, mas você pode sim trabalhar a ativação muscular colocando ali uma faixa elástica, tá certo? Deixa eu mostrar outros. Pronto. Esse exercício também é ótimo. Lembra do exercício que eu falei para vocês? De empurrar o pé, a bola na parede, tá? Porque o paciente, aos pouquinhos, não está descarregando o peso total do corpo, mas vai descarregar ali, ó, empurrando a bola e volta. Eu coloco a mão ali na região do tornozelo e coloco outra ali na região do joelho, para ele entender como é que é feito o exercício, tá? Então, aperta ali a bola contra a parede e volta. Aperta de novo, aperta, mantém na isometria e volta. Uma excelente estratégia para vocês fazerem nos pacientes de fratura maleolar de vocês, certo? Vou acelerar aqui nos exercícios para dar tempo de vocês observarem, né? Cadê aqui? Ó, esse também é um ótimo exercício. Esse paciente sofreu um atropelamento por um ônibus, fraturou
Tanto os ossos da tíbia e da fíbula, também fraturou a tíbia na região mais proximal, na região distal. Esse é um exercício de descarga de peso, mas não é total, tá? A gente tá fazendo ali, ó, para poder ganhar amplitude no tornozelo. Ele vai até o limite e volta. Vai todinho, vai, se força um pouquinho e volta. Em alguns casos, você, fisioterapeuta, vai precisar dar uma forçada, vai forçar ali aquela amplitude. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai poder forçar essa amplitude, certo? Ficou claro aí? Posso passar? Gente, se essa live cair, vocês voltem, viu? Eu vou até preparar outro celular aqui. Vou deixar já no gatilho, porque se essa live cair, eu já retorno aqui com vocês. Esperar. Deixa eu mostrar aqui um outro. Se o telefone descarregar já. Pronto. Essa paciente que eu falei, de pé em equino, aí a gente já tá trabalhando ali o exercício de ponte. Como ela tem esse pé em equino, eu tô colocando minha mão ali para ela poder empurrar, tá? Ó, exercício de SLR com peso, exercício para trabalhar a ativação glútea, a gente já pode fazer. Glúteo médio e glúteo mínimo trabalhando, que vai precisar bastante da força deles para poder fazer a parte da deambulação, quando for retirar essas muletas. Exercício para fortalecer os discos tibiais, você já pode fazer. Fortalecimento do quadríceps. Tudo isso você já pode fazer nos pacientes de fratura de vocês, tá? Mesmo que venha lá com a limitação que não pode descarregar peso, porém você tem um leque aí de exercícios para poder utilizar, certo? Deixa eu ver um outro vídeo. Pronto, esse também é outro exercício que a gente pode fazer também. Eu coloquei esse disco para estimular mais a dorsiflexão. Exercício de ponte. Veja, observe que essa paciente está com as duas muletas ali, ó, encostadas. Trabalha exercício de ponte, porque ponte também trabalha a musculatura do abdômen. De novo, trabalha muito glúteo, muito glúteo, para poder ter forças ali naquela região, nessa musculatura, para poder ela deambular, tá? Então, tudo isso era trabalhado, certo? Tem um outro caso aqui. Cadê? Daquele outro paciente. Pronto. Ó, esse exercício também na fase inicial dá para fazer. Esse é aquele paciente que estava com gesso, tá? Quando ele retirou o gesso, a gente já está trabalhando no exercício de ativação dos discos tibiais e dos gastrocnêmios. Eu poderia ter associado aí uma eletroterapia, uma corrente russa, um feixe? Pode, tá? Colocar aí na região do gastrocnêmios e dos discos tibiais para poder fazer esse exercício, certo? Você pode sim trabalhar ali com as correntes, tá? Deixa eu mostrar aqui um outro. Tinha muita fraqueza esse paciente, muita de discos tibiais. Deixa eu ver aqui. Na fase inicial, tem esse aqui, ó. Pronto. Esse também é um excelente exercício. Esse paciente, na frente dele, eu tô com uma estagiária me auxiliando, tá? Tem uma estagiária ali na frente para segurar a mão dele, para ele não se desequilibrar. Eu tô com a região, nessa parte aí, eu tô forçando a dorsiflexão, ou seja, minha mão tá na região entre a tíbia e a fíbula ali embaixo, empurrando o talos para baixo. Quando eu empurro o talos para baixo, eu peço para ele dobrar o joelho. Esses pacientes têm muito medo de dobrar o joelho, porque justamente é o movimento ali, ó, de dorsiflexão, que mais incomodam eles. Então, essa é uma estratégia para você fazer. Você diz ao paciente, olha, encosta o joelho na minha mão, encosta o joelho na minha mão. Quando ele encostar o joelho na sua mão, aí você fica ali, ó. Eu estou abaixadinha justamente para ficar observando se ele vai tirar o calcanhar. Porque tem paciente que tira o calcanhar, que é esperto, que tira e não pode tirar. O calcanhar tem que ser no chão para poder ganhar justamente esse movimento, certo? Tá dando para entender aí, pessoal? Deixa eu mostrar aqui os outros vídeos. Cadê? Ó, essa estratégia também é ótima. Pronto. Também é um paciente de pós-cirúrgico de fratura bimaleolar. Esse paciente retirou totalmente aqueles parafusos depois, né? Aí a gente está fazendo um exercício para ele ganhar mobilidade ali na região do tornozelo, certo? Coloquei ele ali, ó, no chão mesmo, botei um travesseirinho para não doer o joelho. E aqui a gente está fazendo e de olho para ele não tirar esse calcanhar no chão.
Porque ali ele está fazendo de forma ativa para ganhar amplitude e mobilidade ali na região do tornozelo, certo? Estou sentindo vocês aí quietos. Estava cheio de dúvida, agora ninguém tem mais dúvida. Estão entendendo aí, pessoal? Tá dando para entender direitinho? Comente aí, que eu senti vocês calados. Manda aí os foguinhos para mim. Caiu a live para vocês, foi? Manda os foguinhos. Já estão acordados, estão acordados. Deixa eu ver outro exercício de estratégia que vocês podem fazer. Pronto. Esse exercício é para o paciente sentar sobre os calcanhares, tá? Ó, a Janaíra. Algum desses eu faço, certo? Esse exercício é mais na fase, lá para o terceiro mês, quarto mês, que você vai ver que tem a consolidação óssea. Não é na fase inicial, não, certo? Coloca o paciente, ele vai sentar sobre os calcanhares, porque aqui eu estou fazendo esse exercício para ele ganhar mais a mobilidade ali na região do tornozelo, certo? Então ele faz ali de forma ativa e volta. Nos pós-imediatos não pode fazer esses exercícios não, tá? Todos esses não. É aos pouquinhos. Nos imediatos, eu falei para vocês logo no início, a gente trabalha outras coisas ali. Ativação muscular, trabalha o membro contralateral, trabalha a ativação do core, trabalha glúteo, trabalha tudo. Mas esses exercícios aí que eu estou mostrando nessa fase, é na fase lá para o terceiro mês, que a gente vai trabalhar mais esse ganho de amplitude final, certo? Eita, deixa eu mostrar aqui. Tô correndo para dar tempo, porque senão não vou conseguir mostrar tudo. Ó. Deu trabalho essa paciente, gente. Observe o pé dela, a perna esquerda, o pé esquerdo. Como tá, o edema, mudança de coloração. Então, estou treinando a marcha ali com essa paciente. E ela compensa muito, ela se joga ali, ó, compensa com o quadril, compensa com o braço, compensa com o ombro. E é bem difícil trabalhar. Aí, treino de marcha. Mais uma e volta. Eu gosto de usar também uma estratégia de marcha retrógrada, tá? Nesse caso, eu estou fazendo com essa paciente em marcha retrógrada, para poder tirar ela da muleta e tirar essa marcha viciosa. Porque tem paciente que fica com a marcha viciosa, fica andando com o pé de lado, fica andando marchando, fica compensando com o quadril. Então, eu sempre coloco a marcha retrógrada para poder trazer a consciência, ativar os músculos que estavam inibidos, porque é mais fácil trabalhar a marcha fisiológica. E nesse caso aí, há muita compensação, muito treino, a gente vai treinando ali. Toda a sessão a gente treinava essa marcha retrógrada para ela poder ter mais confiança ali de poder dar esses passos. Deixa eu parar aqui. Tem perguntas, né? Vamos lá. Estou com um paciente faz 2 meses, 2 semanas, que começou a deambular com as muletas. Certo? Ela reclama de dor no local da cirurgia. Quando pisa, é normal, É normal, porque quando o paciente pisa, veja, o paciente passou praticamente 2 semanas, está com 2 semanas, não é isso? 2 semanas, mas já está deambulando, pós-cirúrgico de bimaleolar, unimaleolar, deambulando com as muletas. Não pode descarregar o peso total ainda não, com 2 semanas não, tá? É parcial. Mas quando o paciente vai colocar o pé, é normal sentir. Tem paciente que sente um choque na região do calcanhar, quando pisa, passou muito tempo com o pé imobilizado, né? Às vezes tem paciente que espera muito, se for uma cirurgia eletiva, espera muito para fazer uma cirurgia, fica com o pé imobilizado, fica acamado, esperando a cirurgia, sai da cirurgia, aí tem um tempo de recuperação, aqui que o ortopedista manda para fisioterapia e perde mais tempo. Então vai perdendo muito, perde muito tempo. O paciente, essa noção, essa própria percepção de às vezes de sentir o quente, o frio, a diferença ali de temperatura, de tato mesmo com o pé. Tem paciente que sente choque logo no início, que dói muito, que fura, vai relatar. Tem paciente que relata que parece umas agulhas furando no calcanhar. Então isso faz parte desse processo de recuperação. Tem paciente que sente muito formigamento, coceira na região da cicatriz. Coceira não é ruim não, tá?
é bom porque está cicatrizando por dentro. Você explica para o paciente, oh, não é ruim não, essa coceira não é boa. É sinal que está cicatrizando, tá? Nesse caso, essa paciente em questão, que eu mostrei aqui para vocês, toda vez que ela pisava, ela sentia um choque no pé, porque passou muito tempo imobilizado. Ela passou com fixador externo, depois do fixador externo colocou gesso, depois do gesso colocou RoboFoot, a cirurgia foi errada, fez outra, aí passou muito tempo ali com o pé imobilizado. Toda vez que eu colocava esse pé no chão, ela sentia um choque, tanto é que eu estou fazendo esse treino de marcha, ela está compensando assim com os ombros, porque toda vez ela sentia esse choque, tem paciente que sente um choque, uma diferença de temperatura, aí é bom trabalhar isso, certo? Circuito, você indica após quanto tempo? Ó, depois que o paciente você trabalhou o ganho de amplitude, trabalhou fortalecimento, trabalhou treino de marcha, coloca ele para fazer o circuito. Agora, se você colocar o circuito e pular as fases inicial, não faz sentido colocar o circuito. Enquanto você não ganhar amplitude total, não há exercício que você faça que vai ganhar aquela amplitude com o seu paciente. Primeiro ganha mobilidade, ganha amplitude com exercícios de trabalhar terapia manual, exercícios para ganhar amplitude também, mas tem que ser você ali na mão mesmo. Eu gosto de fazer muito com mão, então eu trabalho muito terapia manual, coloco exercícios para depois treinar marcha, treinou marcha, eu vi que tá ok, tá com amplitude de dorsiflexão total, então bora treinar circuito. Mas aí o circuito eu logo lá no terceiro mês, geralmente eu coloco, certo? Esse quadro áustico. Bruna, a eletroterapia é excelente. Você pode associar também, dependendo de quanto tempo esse paciente esteja de pós-cirúrgico, você pode associar com compressa. Geralmente eu peço para o paciente colocar água morna. Passou das 3 semanas, 3 semanas, coloca água morna, não precisa gerar calor aí nessa região, para poder soltar mais esse edema, porque edema ali, se tiver sangue naquele presença de sangue ali, aquele sangue vai ficar, o famoso sangue pedrado, sangue congelado que a gente chama, né? Vai dificultar ali, vai formar fibrose. Então eu geralmente passo, depois de 3 semanas, passou do quadro áustico, eu coloco um braço de água morna, peço para ele colocar um braço de água morna, eletroanalgesia, entro com ultrassom, entro com TENS, para poder diminuir ali, certo? Eu tô acelerada, né? Eu tô acelerando aqui, falando muito rápido para poder não cair, não descarregar o celular. Em quanto tempo após o PO pode fazer exercício de apertar a bola na parede? E já início de pós-cirúrgico eu já coloco, primeira semana. Primeira semana eu já coloco, tá? Bruna, de Maleolá, fez quando esse teve pós-cirúrgico. Eita, deixa eu ver agora, deixa eu subir tua pergunta, Bruna. Então, eletroanalgesia é ótimo para você trabalhar aí com esse seu paciente de 45 dias. Na bicicleta, ótimo, gente. Estacionária, bicicleta com seus pacientes, é excelente, tá? Teve essa paciente que eu coloquei, bicicleta estacionária, e foi excelente. Ai, Mirela, botou aqui restauração. Trabalha na HR, Mirela, já trabalhei lá, viu? Na restauração. Tiver mais força de quadríceps, o paciente tem mais segurança para deambular. Justamente, quando você ganha força de quadríceps, de discos tibiais, de glúteo, o paciente sente mais segurança. Sangue, aqui é sangue pisado, eu nem sabia, é sangue pisado, aí é sangue coalhado, né? Pode usar ultrassom com o PO que foi colocado placa e pino? Pode, deve, Marília, deve colocar. Agora utilizando bom senso, viu? Não vai colocar em cima da placa e do parafuso nem do fio, não, tá? Pode sim. Eu falei isso na live passada, que isso é mito, certo? Isso é mito. Pode sim usar ultrassom. Pelo contrário, a gente deve usar ultrassom para acelerar a consolidação daquela fratura, tá joia?